Meu nome é Guilherme Linhares, eu sou especialista em psicologia clínica. E aqui, ó, nesse perfil, eu ajudo psicólogas a faturar R$ 10.000 por mês com o consultório com a psicologia clínica. O tema de hoje é justamente o seguinte: PC, esse é o atendimento padrão ouro que vai te ajudar a fidelizar os seus pacientes e chegar aos R$ 10.000 por mês. O que você vai aprender nessa aula de hoje? Você vai aprender formas, jeitos de como fazer para conseguir segurar esse seu tão querido paciente, principalmente o particular, hein? Principalmente o particular, ou melhor dizendo, só o particular. Essa aula de hoje não é para quem atende plano de saúde. Porque se você quer chegar a um faturamento de R$ 10.000 por mês, gente, quantos pacientes, você aí, né, minha colega psicóloga, Maria, Joana, alguns homens também, né, é a minoria, mas também alguns homens psicólogos aí, quantos pacientes você tem que atender para conseguir chegar a um faturamento de R$ 10.000? Mas para chegar ao faturamento de R$ 10.000, você precisa saber mexer alguns pauzinhos, você precisa saber como é que você faz para conseguir fidelizar os seus pacientes, fazer com que eles fiquem com você. Você precisa saber, e eu vou ensinar nessa aula de hoje, não só como fidelizar esses pacientes, mas principalmente fazer o seu atendimento ser um atendimento diferenciado. E o que é um atendimento diferenciado? É um atendimento, como eu já falei, o nosso tema é o padrão ouro. É fazer um atendimento que o seu paciente sinta vontade de estar ali contigo, né? E eu sei que esse, não só o sonho de ganhar 10 mil por mês no consultório, mas o sonho também de quê? De saber que aquele paciente gosta de você. Ele até pode ter alta, mas daqui a alguns anos ele vai procurar quem? Você. Esse é o sonho de muitos psicólogos, eu sei que não é diferente para você. Então vamos lá. O que é padrão ouro? Padrão ouro é aquilo que realmente entrega mais conteúdo, entrega mais satisfação para esse seu paciente querer estar ali toda semana sendo atendido por você. Mas para a gente ter uma noção o que é esse atendimento padrão ouro que eu vou ensinar nessa aula hoje, como você vai aprender a fazer isso, você precisa primeiro lembrar de algumas coisas que de repente acontecem contigo aí. Isso já aconteceu comigo, principalmente no início da carreira. Acontece naquela vida daquela psicóloga, né, daquele psicólogo que de repente atende, como diz alguns colegas meus aqui na clínica, né, aquele atendimento meia boca, aquele atendimento que não é um padrão ouro. O que acontece com essa psicóloga? Geralmente ela fica, vamos lá para algumas características. Essa psicóloga ela tem algumas características que são bem peculiares. Vê se bate contigo. Características de eu não sei o que fazer para melhorar os meus atendimentos. É um dos questionamentos que fica na cabeça dessa psicóloga. Uma outra coisa que passa ali na vida do dia a dia dessa profissional que faz o atendimento meia boca, ou seja, o atendimento que não é padrão ouro, que não consegue fidelizar os seus pacientes. Uma outra característica é aquela psicóloga que fica paralisada sem saber o que falar para o paciente na hora de um processo terapêutico, na hora de uma sessão terapêutica. O paciente fala alguma coisa e você... Eu não sei se você já se questionou desse jeito. Eu lá atrás, na minha profissão, eu já fiz isso. Gente, fala alguma coisa, Guilherme. O que você tem que falar? Vai, diz alguma coisa, mostra serviço. Às vezes a gente fica questionando situações assim. A gente chega ao ponto de achar que a gente está sendo tudo, menos psicólogo, menos psicóloga. Então, assim, é importante a gente saber que para dar um atendimento padrão ouro, um atendimento de valor, você tem que começar a detectar, né, a ficarem bem de orelha em pé, bem de olhos abertos, no que você está pecando nos seus atendimentos no dia a dia. Outra característica, além de não saber o que falar lá para o paciente ali cara a cara,
Sabe qual que é a outra? Você não saber pontuar. O que é pontuar, né, na vida aí da nossa classe aí de psicólogos? Pontuar é você, de repente, tá lá ouvindo o seu paciente e depois que você ouve alguma coisa que é interessante, que é de valor, que você precisa, às vezes, falar para ele. Ah, mas você está fazendo isso não é porque você já faz há muito tempo? Isso é uma pontuação, né? Isso é você mostrar para o seu paciente que ele, às vezes, através daquilo que ele está te mostrando, ele precisa ter novos comportamentos, novas mudanças. Então, às vezes, o psicólogo, a psicóloga, você aí, pode estar insegura por não estar conseguindo entregar o quê? Um atendimento padrão ouro, né? Um atendimento 5 estrelas, podemos dizer assim também. Uma outra característica que é muito peculiar a esses psicólogos, a essas psicólogas que ainda estão inseguras por causa desse atendimento que não está sendo assim entregue com tanto valor, é não saber fazer uma boa intervenção. Você muitas vezes não sabe, gente, o que eu faço com esse paciente, com essa paciente que de repente está muito ansiosa? Será que eu aplico um relaxamento? Será que eu aplico um questionário? O que eu faço? O que eu pergunto? O que eu questiono? Fica com medo de se entregar, né, ali diante das qualidades que às vezes você tem, não só como profissional, mas das suas qualidades como pessoa. Experiência de vida às vezes conta um pouco, né? Se você é mais extrovertido ou introvertida, às vezes uma pontuação, uma boa intervenção vai fazer esse padrão ouro começar a surgir. Então essas, gente, são uma das características que engessa, que faz o seu atendimento não ser lá essas coisas. E eu vou te ensinar aqui como é que você faz para fazer esse atendimento ser um atendimento de destaque, um atendimento ouro, valor ouro, medalha ouro. Uma outra coisa que eu vejo que atinge muito as psicólogas, os psicólogos, que não conseguem entregar um bom atendimento, são sentimentos que, eu vou falar até uma palavra aqui que eu acho muito bonita, que avassalam, que invadem o peito da gente, né? Invade o peito aí seu, né? Que de repente não está conseguindo entregar esse bom atendimento. Você começa a se sentir incapaz. Você acha que você não está sendo uma psicóloga que está conseguindo entregar um bom, não só um bom atendimento, mas um bom conteúdo em matéria de livros que você pode passar para o seu paciente. Você está se sentindo incapaz por não conseguir entregar técnicas que podem ajudar ele de acordo com aquela problemática. E aí você começa a se sentir realmente com a estima baixa. Outra característica, um sentimento que avassala muita gente. Você começa a se sentir inferior. Você começa a precisar da opinião de algumas pessoas, principalmente de colegas, tipo, e aí, a sua agenda esvaziou? Existem comentários assim, porque são sentimentos que vão te deixando mais enfraquecido em relação à sua profissão. Então, para quem não consegue e não sabe o que é um atendimento padrão ouro, esses são os sentimentos que derrubam a pessoa. Pessimismo. Como eu já vi colegas falando assim, ex-alunos meus chegaram a falar assim já, Guilherme, eu às vezes não acreditava, ou alguns até já falaram assim para mim, Guilherme, eu não acredito que eu vou conseguir viver bem da psicologia. Eu acho que eu vou estar sempre ganhando pouco, eu acho que eu vou ter que estar sempre atendendo plano de saúde, sendo escravo de plano de saúde. Eu não quero isso para mim, eu não consigo ter uma vida pessoal, eu não consigo sair, eu não consigo ter gás, para sair, para ter uma vida social, sair com a minha namorada, poder ter um dinheiro para trocar de carro, comprar uma casa. A pessoa ela fica pessimista em relação. Esse é um outro sentimento avassalador que detona, né, uma grande parte da classe dos psicólogos, somente os psicólogos clínicos, né, profissionais autônomos que precisam produzir para ganhar bem, para poder bancar o seu dia a dia e não ficar aí sofrendo, mendigando, não tendo uma vida pessoal saudável, uma vida profissional saudável, né? Conheço colegas que até não trabalham aqui comigo na clínica, que reclamam. Guilherme, eu atendo 70 pessoas por semana. Cada consulta R$40 no plano de saúde.
Gente, isso é também avassalador, né? Vamos falar mais uma vez essa palavra aí. E o que? Como é que eu posso falar? E o que é, então, esse atendimento ouro, Guilherme? Esse atendimento ouro que vai fazer eu conseguir fidelizar o meu paciente, né? Fazer com que esse paciente queira ficar com você. A gente pode lembrar, para clarear o que é esse atendimento padrão ouro, e eu vou esmiuçar direitinho o que você tem que fazer para conseguir mudar o nível do seu atendimento, né? Para você entender o que é esse atendimento ouro, você pode simplesmente lembrar de algumas coisas que você já deve ter experimentado no seu dia a dia. Por exemplo, né? Às vezes você vai lá no hotel, não sei se você já foi em algum hotel 5 estrelas. O atendimento é 5 estrelas, é um atendimento padrão ouro. Ali a pessoa troca o lençol todos os dias de manhã, ali a pessoa tem aquele café da manhã enorme, ali aquela pessoa, né, o preço também é mais alto, né? Então, assim, do que você vai pagar ali na diária. Ali você vai ter pessoas que vai chamar, o cara que vai manobrar o seu carro. O atendimento é diferenciado. E aí, vamos sair então do hotel e vamos com uma coisa que geralmente a maioria das pessoas já estão experimentando. Você vai para um barzinho, você vai para um bar, eu gosto de um bar, saio com os meus amigos aqui na empresa de vez em quando, né? O network é importante, né? E ali no barzinho, a gente geralmente senta, pede lá, aqui em Goiás, né? Eu sou de Goiás, Goiânia. Aqui tem muito um tal de chapa na carne. Eu não sei se em outros estados, outras cidades fora daqui de Goiás também chamam assim. O que é a chapa na carne? São carnes com um pedaço de mandioca, um pouco de tomate, um queijo mussarela por cima, uns tomatinhos lá brilhando em cima, palmito, um pouquinho de pão para você ter um pouco de carboidrato para comer aquele tanto de proteína, né? E aí você pede uma cerveja. De repente, nesse barzinho, olha só o que é o padrão ouro. Nesse barzinho chega aquela cerveja branca, aquela garrafa branca. É um padrão ouro. Nossa, a cerveja é super gelada. Nossa, essa carne na chapa, quentinha, uma boa quantidade, o preço legal. E isso faz com que você, que está ali tomando a cerveja, comendo aquela carne, você se fidelize àquele local. E você não só tem vontade de voltar naquele lugar, mas você também faz o quê? Você fala para os seus amigos. Você vai lá com o seu namorado, você chama a sua namorada, né? Você avisa para as pessoas que lá é gostoso, que lá vale a pena. Então, esse é o padrão ouro. Agora, vamos pular para nossa realidade. Vamos direto, então, agora para o que você tem que fazer para conseguir fidelizar os seus pacientes. Para você fidelizar seus pacientes, em primeiro lugar, você tem que mudar a forma de agir, a sua forma de agir perante o seu paciente. Porque quando você está no bar, o cliente é você. Mas quando o seu paciente, o seu cliente vai até o seu consultório, você é o garçom. Você é que tem que entregar um bom serviço. Você não vai oferecer cerveja, mas você vai oferecer o quê? Você tem que tomar muito cuidado, e uma das coisas que mais faz, vamos entrar agora no assunto, hein? Vai anotando aí no papel. Uma das coisas que os psicólogos mais erram, sabe o que é? É não chegar na hora. Estou sendo bem direto, hein? É não chegar na hora marcada com o seu paciente. Poxa, né? Já vi pacientes que vieram para mim, fazem terapia comigo, que muitas vezes falam assim: doutor, me falaram muito bem de você, me chamam de doutor, nem tenho doutorado, mas é por aí, né? Nós temos um pouco esse DR aí, comentado aí pela população, né? Mas vamos lá, doutor, me falaram muito bem de você, e eu vim aqui através de uma fulana de tal, que eu disse para ela que não queria dar continuidade, sabe por quê? Um cara uma vez falou isso para mim, hein? Eu fico imaginando o que essa psicóloga que ouviu isso dele, que eu vou contar para vocês, deve ter sentido. Ele falou assim: nossa, ela atrasava demais as sessões, eu não posso ficar muito tempo esperando. Atrasava 15, 20 minutos toda semana que eu ia. Então assim, gente, sabe? Seja rígido com o seu horário, seja quase britânico. Se possível, chegue até antes.
Vamos imaginar que o seu horário lá com o seu paciente está marcado para ser 8 horas da manhã. Você tem que chegar mais cedo, acorda mais cedo, arruma sua mesa, liga o ar-condicionado, receba bem esse paciente. Você não tem cerveja para dar para ele, você não tem uma carne na chapa, mas você tem um bom atendimento. E esse bom atendimento começa, às vezes, com uma característica dessa. Então, saber chegar na hora. O tempo do seu paciente vale mais ouro do que o seu tempo. Certo? Sempre coloque isso na sua cabeça. Você está ali para servir ele. O garçom do bar está ali para servir você. Você pode ter DR, doutor, mas você ali está para servir essa pessoa que está atrás de você por algum motivo que provavelmente não é o motivo, como é que eu vou te falar, onde ele está ali para te contar alguma coisa boa, ele está ali para te contar alguma dor. E você tem que saber abraçar esse paciente, acolher esse paciente para que ele possa voltar. Atendimento padrão ouro. Uma outra coisa que eu vejo que os psicólogos, as psicólogas erram muito, por exemplo, grande maioria dos nossos pacientes, eles são atendidos por você, por mim, semanalmente. Em alguns casos, de 15 em 15 dias, 14 em 14 dias, quando já estão em processo de alta. Mas geralmente é semanalmente. E aí vamos imaginar que você começa a desmarcar demais esse paciente. Já vi psicólogo fazendo isso. E desmarcando, às vezes, constantemente. Gente, todo mundo tem horário para cumprir. Não é só você, não, que está lá com o seu horário agendado, né? Eu trabalho das 8 às 9, das 9 às 10, não. Seu paciente, ele é seu cliente. Ele tem que ser tratado diferente, de forma diferenciada, um padrão que vale a pena ele estar ali com você, ele pagar por aquele momento que ele está contigo. Ele está ali para aliviar o estresse dele, não para ter mais estresse. Então você ficar desmarcando também as suas consultas, só vai fazer, sabe o quê? Esse seu paciente cansar de você. Porque você ficar esperando uma consulta médica lá, meia hora, 1 hora, existem casos assim, eu já fiquei mais de hora esperando lá o meu médico me atender, né? Um médico que eu vou uma vez por ano. Você aguenta uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, mas você tem que ficar esperando, ou você tem que a sua consulta ser desmarcada toda semana, já que as nossas consultas são em série, né? Não dá, né? O paciente cansa e ele não volta. Ou seja, então você quebra o que é esse padrão que vai fidelizar você, né? Fidelizar o seu paciente a você, aos seus atendimentos. Então depende muito das suas atitudes. Uma outra atitude que fere muito para você quebrar, então essa é a segunda, hein? A terceira, que fere muito você não conseguir fidelizar os seus pacientes, eu sei que é isso que mais nós queremos nas nossas agendas, né? Você, por exemplo, tem lá 20 pacientes, 30 pacientes, todos particulares. Depois vocês vão entender porque essa aula que eu estou dando é só para os particulares, não é para os planos de saúde. Vocês vão ver que fidelizar paciente a nível de plano de saúde é mais difícil. Você vai entender por quê. Lá na frente eu vou explicar. Uma terceira coisa que impede você de fidelizar os seus pacientes e que você precisa ter, você precisa ter empatia. Já vi comentários de psicólogos falando assim, lá vem aquele adolescente bobo com problema com a namoradinha. Esse cara vai namorar 1 milhão de vezes. Eu até falei pra ele que ele vai arrumar outras namoradas, mas o cara tá sofrendo. Ele tá sofrendo porque a namoradinha deixou ele ou qualquer outra coisa assim. Seja empático, cuide do coração dessa pessoa. Mesmo que o seu problema, que de repente você possa estar passando aí, todo mundo tem problema, eu tenho, qualquer um tem. Mesmo que o seu problema no momento seja pior do que o dele. Mas ali você está para servir aquela pessoa. Fazendo até a analogia lá de um garçom que serve num bar. Você está ali para servir aquele cliente. Certo? E isso é que faz o seu paciente querer dar continuidade a você. Você respeita a dor dele. Uma outra coisa que eu vejo que atrapalha muito a gente, como eu vou falar, conseguir
atraindo esse paciente cada vez mais para o seu consultório, segurar ele lá no seu consultório, fazer com que ele se sinta bem no seu consultório e que ele queira continuar sendo atendido por você, que dê tempo de você fazer uma boa terapia com ele, que dê tempo de você conseguir chegar ao ponto de você dar alta e não ele se dar alta, mas você dar uma alta. Quantos pacientes não se dão alta porque de repente não estão gostando da terapia? Isso acontece mais, eu tenho certeza que acontece contigo. É você saber, sabe o quê? Você saber parar, olhar para o paciente e deixar ele falar da dor dele. Se é um problema com a namoradinha, como eu já falei aqui por alto, esse possível caso clínico, né? Que acontece, né? Você ouvir, mesmo que você também tenha levado lá, né? Chega para lá do seu namorado e você também levou um pé no traseiro, e aí você se identifica com aquele caso, e aí você quer falar alguma coisa, esse seu namorado foi cachorro com você. Você não pode, porque de repente ele não acha o namorado um cachorro que terminou com ela ali, aquela sua paciente. Você não pode se colocar no lugar. Toma cuidado. Se colocar no lugar, mas não se misturar com o caso clínico, melhor dizendo. Então tome cuidado, porque não saber escutar, gente, não saber escutar o paciente. A gente vê muito alguns profissionais falando assim, o bom psicólogo é aquele psicólogo que sabe ouvir. Mas o que é saber ouvir? Saber ouvir é saber ouvir a pessoa e não misturar o que é dele comigo, com o meu problema. Você sabe fazer isso? Pergunte para você mesmo, pergunte para o seu ouvido, será que eu estou conseguindo ouvir os meus pacientes? Né? Uma outra coisa que faz você fidelizar o seu paciente, anota essa aí, tá? É você saber pontuar. Quando você consegue ouvir, como eu acabei de falar, você entende melhor o seu paciente, que aquele é um problema dele, mesmo que pareça com o meu. Isso acontece muito, né? Muitas vezes a gente se perde, coloca a mão no queixo e fica vagando, né? No espaço, olhando atravessado para o paciente. Tenho certeza que isso já deve ter acontecido contigo. A gente fica imaginando essa cena que ele está contando como se fosse nossa, porque nós já passamos por isso. E isso faz você ficar sem rumo do como pontuar, porque você se perde. Então saiba separar o que é dele e o que é seu. Então a quinta coisa é você saber, a quarta coisa é saber ouvir, e a quinta você está pronto para depois que você entendeu aquilo, tudo que você ouviu do seu paciente, você falar o que você acha, o que ele pode fazer. E uma coisa que é de fundamental importância para você fidelizar o seu paciente com o seu trabalho de psicólogo, com o seu trabalho de psicóloga, é você ser firme. Muitas vezes o seu paciente precisa que você seja firme, mostrar consistência na sua palavra. Porque paciente, uma das coisas que ele mais procura é o quê? Ele procura segurança. E aquele psicólogo, aquela psicóloga que fica ali, olha, eu acho que você deveria, sabe? Fica ali meio, eu gosto de falar outra palavra, titubeando, né? Fica ali meio enrolando, patinando na lama e não fala alguma coisa de forma mais específica, não mostra clareza na fala, firmeza na fala, não pontua de forma mais veemente, o paciente se sente inseguro. E paciente quer o quê? Quer sair bem, quer ter segurança. Ele já está inseguro, ele já está ansioso, ele já está, vamos falar aqui um palavrão, ele já está lascado na vida dele, está cansado de sofrer, está cansado de não dormir pensando no namorado que deu um pé na bunda dele. Gente, e aí, se você não fizer isso, o que acontece? Você vai continuar sendo aquele psicólogo, aquela psicóloga que vai continuar fazendo aqueles atendimentos meia boca, aqueles atendimentos que parece que você só está conversando, você está sendo tudo, menos uma psicóloga. E aí vem todos aqueles sentimentos que eu falei, né, que eu citei no início aqui dessa aula, os sentimentos de incompetência, de não estou conseguindo saber o que falar para esse paciente, para essa paciente, eu não sei pontuar, eu não sei me postar, né? Ou seja, às vezes eu tenho que ser mais firme, às vezes eu tenho que ser mais
paternalista, tem hora que a gente tem que ser meio, como é que eu vou falar? A gente tem que passar a mão na cabeça do paciente também, né? Então a gente tem que ter uma noção muito grande que a dor do outro é do outro, mas a gente tem que ter o quê, né? Empatia. Não interessa se o paciente perdeu um cachorrinho atropelado e você não gosta de cachorro. Nossa, é mesmo? E como é que você tá? De repente você odeia cachorro, né? Não é meu caso, eu amo cachorro, tenho um em casa. Mas assim, você tem que entender a dor do seu paciente. E isso é o que também fideliza você, né? O seu paciente até você, certo? Quer fidelizar o paciente? Respeite o paciente. Eu costumo dizer que existem três formas, vou falar aqui até de posturas, três posturas que eu costumo dizer que são posturas de respeito. Como assim? Gente, nós trabalhamos com uma das máquinas mais complexas que existem no mundo. Podem até dizer o pessoal mestre em informática, o pessoal da NASA, ou seja lá quem for, mas nós trabalhamos com a máquina mais complexa do mundo, o ser humano. E nós trabalhamos, além de trabalharmos com ser humano, né, nós trabalhamos com a peça mais complicada de se entender. Nós trabalhamos com o cérebro humano. Nós trabalhamos com o sentimento do ser humano. E você ter uma postura, você saber respeitar esse ser humano, esse seu paciente, com chegando na hora, com sabendo que não posso ficar desmarcando as minhas consultas, sabe? Se eu atendo um paciente segunda-feira às 14 horas, essa semana eu vou desmarcar e vou atender ele terça-feira às 16, perguntar se ele pode. Aí ele não pode, aí eu passo para segunda, aí eu atendo. Aí na outra semana eu desmarco de novo. Terapia é um processo que tem que ser seguido religiosamente, porque senão não funciona. Eu costumo dizer que foi até um paciente meu que me falou isso, né? Uma vez ele disse assim, médico, ele falou assim, eu gosto de vir toda semana, falou daí jeito para mim, porque se eu não vir aqui é igual aos remédios que eu passo para os meus pacientes. Se eles não tomarem de manhã, em jejum, no almoço, não adianta. Antibiótico é de 12 em 12 horas, às vezes em 8 em 8, depende do antibiótico. E você vai em terapia 2 vezes na semana seguida, aí você falta um mês. Isso por culpa sua, porque você desmarca. Gente, isso é falta de respeito com o seu paciente. E isso faz ele não querer ficar fiel a você, ao seu trabalho. E aí a gente vê alguns psicólogos reclamando que a agenda está vazia. Só que não olham para si e não vê que muitas vezes a problemática está na forma que ela conduz o trabalho dela. Então, chegar na hora certa, não ficar desmarcando, já que os atendimentos são em série, toda semana. Olhar para a dor do paciente, independente se foi porque terminou com a namoradinha, ou então, sei lá, né, acabou a série e tal, e a série, ele amava aquele artista lindo, maravilhoso. Ou Big Brother acabou, nossa, eu gostava muito porque fulano de tal não ganhou, eu estou muito deprimida. Gente, é o problema dele, é o problema dela, você tem que tentar entender e ajudar a sair daquela. Entender aquela problemática e fazer com que ela consiga viver, esse paciente consiga viver de forma mais saudável. Uma outra coisa que eu vejo que atrapalha muito, gente, você a dar um gás e começar a atender de forma padrão ouro, é você conseguir, como eu já falei, você fazer boas intervenções. E para você fazer boas intervenções, é uma construção de relacionamento. Para você fazer uma boa intervenção com o seu paciente aí, você precisa ter plantado para colher. O que eu chamo de plantar para colher? Plantar pontualidade, como eu já falei, plantar assiduidade, não ficar desmarcando consultas, plantar empatia, para só assim você poder fazer boas intervenções e não se dar mal. Vou contar até um exemplo de um aluno do Prospera Psi, né, que semana retrasada, isso uns 10 dias atrás, chegou para mim e falou assim,
Nossa, justamente naquela aula que eu assisti, que é mais ou menos um resumo, né? Um resumo dessa que eu estou dando hoje, ele falou assim para mim: Guilherme, eu me dei mal. Eu sempre te falei que eu sou um tal de ser muito enrolado. Falei para mim. Eu falei assim, eu te disse que você precisava consertar isso aí em você, né? Porque isso atrapalha o processo terapêutico. A gente, como psicóloga, a gente tem que ter comportamentos que, de repente, sirvam até de espelho para o nosso paciente. Comportamentos de disciplina, comportamentos, né, de alegria, comportamentos de tudo, né? Então, assim, comportamentos bons, né, principalmente. E ele falou assim, pois é, né, Guilherme, o meu comportamento que me lascou, eu tô até com vergonha de te dizer, olha só o que aconteceu no consultório com esse nosso colega, com esse ex-aluno aí, com esse aluno, né, ele ainda é aluno da gente, é aluno aí do Prospera Psi. Ele falou que estava atendendo uma mãe, e a mãe com os filhos bem danados, bem terríveis, sem limite nenhum, né, a mãe começou a chamar a atenção dos filhos, os filhos jogando travesseiro, quebrando coisa, gritando, e a mãe gritando com eles. E aí, esse aluno, né, esse psicólogo, chegou e falou assim, sabe o que eu disse para ela? Ela falou assim, o quê? Eu mostrei firmeza, como essa aula que você está dizendo agora, né? A aula que eu tinha dado e a aula que eu estou passando para vocês. Eu mostrei firmeza, que ela deveria ser firme, ela deveria mostrar uma postura de pontualidade, pontuar que está errado com aqueles meninos. Né? Eu falei para que essa paciente fizesse isso. Você sabe o que a paciente me disse, Guilherme? Vou contar para vocês. Essa paciente me disse assim, uai, doutor, eu acho engraçado você estar falando que eu tenho que ser firme com meus pacientes, que eu tenho que ser disciplinada, que eu não posso deixar passar em branco um comportamento desorganizado desse, de bagunça dos meus filhos. O senhor mesmo vive atrasando, o senhor mesmo vive desmarcando os meus pacientes e ainda fica falando que eu tenho que ser firme. Parece que o senhor tem dificuldade também de andar na linha. Sabe? Eu acho estranho, só me desculpam. Não sei se eu tô ferida porque são meus filhos, a gente não gosta que fala dos filhos da gente, né? Mas eu acho que você também precisava melhorar, doutor. Olha só, onde que eu quero chegar? As posturas iniciais, né, de pontualidade, assiduidade, o que mais que tem aí? Postura de empatia, né? É como se fosse um namoro. Você começa a namorar, ser noivo, você casa. Só para depois você poder falar pro seu marido que ele está fazendo isso de errado, que aí você briga e as coisas vão mudando. Ou seja, para você fazer uma boa intervenção, é um processo, você precisa ter conquistado. Por isso que para você fazer um atendimento com padrão ouro, que fideliza o seu paciente, e pontuar de forma às vezes mais veemente, com mais firmeza, que foi o que esse paciente não conseguiu fazer com essa paciente lá reclamando dos filhos, é porque ele não construiu a base do como tem que ser feito para conseguir fazer uma boa pontuação, uma boa intervenção. Porque senão o paciente não sente liga, ele não acredita que você tem essa margem de espaço para cutucar ele. Porque terapia não é só passar a mão na cabeça, muito pelo contrário, é você mostrar a verdade do que o seu paciente precisa fazer para mudar. E você saber administrar a forma que você trata o seu paciente, que nem lá o garçom do como que ele trata com a sua cerveja geladinha, como eu falei lá no início da aula, é isso que te fideliza, é isso que faz a diferença do seu atendimento. E é isso que faz o seu cliente, o seu paciente querer dar continuidade com você. E eu sei que esse é o sonho da grande massa, para não dizer de todos e todas as psicólogas por aí. E aí você para e pensa assim, tá bom, Guilherme, você está falando, vamos tentar traçar logo de imediato o que você pode fazer para começar a montar o seu atendimento padrão ouro que vai fidelizar seu paciente a você. Sonho de todos os psicólogos, né? Ter aquele paciente, no mínimo aqueles tantos de pacientes, aqueles 20 pacientes, eles estão comigo onde eu for, do jeito que eu vier e do jeito que vai. Os que entrarem a mais são mais e eu vou trabalhar esses mais pacientes que entraram e vou tentar fidelizá-los também.
Como é que você faz, então, para organizar um atendimento padrão ouro? Em primeiro lugar, gente, você tem que ser pontual. Ai, que saco, né? Eu vou mostrar para você como é que você pode fazer para ser pontual. Exemplo. Se você costuma atender 8 horas da manhã, vai escrevendo aí. É uma ideia maravilhosa, eu faço isso comigo, os meus alunos fazem isso, todos estão conseguindo mudar para um atendimento padrão ouro e tem só surtido cada vez efeitos mais positivos nos processos terapêuticos. Então, em primeiro lugar, seja pontual. Se você chega atrasado, tenta chegar aí pelo menos uns 10, 20 minutos mais cedo do seu primeiro atendimento. Você vai atender 8 horas da manhã, então você vai chegar 7h45, 7h40. Você vai organizar a sua mesa, vai escrevendo isso aí. E você, se possível, isso é só para os psicólogos e psicólogas que atendem em particular. E você agora vai entender, como eu falei lá atrás na aula, que para quem atende plano de saúde, você ter paciente padrão ouro, que fideliza o seu serviço, né, que está ali contigo, até debaixo d'água, esse não consegue encaixar, você vai entender. Então você vai atender, vamos imaginar que você começa a atender 8 horas da manhã e você vai terminar às 8h50. Vamos imaginar que você atende 50 minutos, 8h50, certo? Você atendeu 50 minutos. O próximo paciente, já que é particular, você vai começar a atender 9 horas da manhã. Você tem uma margem de 10 minutos para você atrasar com esse paciente, caso aconteça alguma coisa, tá chorando, ou ele resolveu te contar uma coisa rapidinho ali, né? Mas você já levantou da cadeira, você já está mostrando o sinal que o negócio já acabou. Isso para não atrasar o das 9 da manhã. O das 9 da manhã, certo? Esse aqui, ó, das 9 da manhã, das 8, você já terminou antes das 9. O das 9 da manhã, você começou a atender às 9, pontualmente, você terminou às 9h50. Mas se ele quiser esticar um pouco mais, por algum motivo ou não, então termina às 9h50 mesmo. Você tem 10 minutos para ir no banheiro, tomar um café, conversar um potoca com um colega, aí vai conversar alguma coisa com a secretária, né? Fazer uma ligação pro namorado, para a namorada, né? Aí você, o próximo, você vai atender então às 10, mesmo que você não tenha ocupado aqueles 10 minutos de margem. E isso consecutivamente. Quando é plano de saúde, por que não dá? Você vai entender agora. Plano de saúde não dá, gente, porque a característica da psicóloga que está lá com o sentimento todo machucado, sentindo a estima baixa, não consegue se sentir, como eu falei lá atrás, né, no início da aula, quando começa a se sentir insegura, começa a se sentir, parece que não é uma profissional capaz, né, se sente incapaz, a estima baixa, etc e tal, ela quer ocupar todos os minutos que estão ali para ela atender. Ainda mais se é plano de saúde. Eu já fiz até os cálculos. Se você atende das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, às 20 horas, dá para você atender uma média de 10 pacientes, 12 pacientes. Se você atrasar esses 10 minutos que eu falei para você colocar na sua agenda, das 8 horas da manhã até as 9, com 10 minutos de intervalo, no finalzinho dessas 12 horas de trabalho, geralmente quem atende plano de saúde atende 12 horas, às vezes até mais, né? Você vai deixar de atender 2 pacientes, porque de 10 em 10 minutos dá para você atender 2 pacientes. Gente, a pessoa que atende direto, além de não conseguir produzir bem mentalmente, de estar cansada já lá no início da tarde, ou pro meio da tarde, pro início da noite, ela já não está produzindo tão bem. Fora que ela não consegue manter uma coisa que é fundamental para você fidelizar o seu paciente, né? Fidelizar seu paciente a você, que é honrar com compromisso, honrar relacionado à pontualidade. O plano de saúde, você tem essa gana de querer atender, de querer atender, de querer atender e de querer ocupar todos os espaços, porque paga pouco. E como paga pouco, 10 minutos vale muito para você. Vale muito porque hoje um plano de saúde paga aí R$40 numa sessão de guia, um pouco mais, um pouco menos. Então, você não pode deixar vago, você tem que atender um atrás do outro. Já no particular é diferente, você ganha mais, às vezes aí
8 vezes mais, 7 vezes mais do que R$ 40, né? Você faz as contas, aí 250, 300, R$ 400 uma sessão, e você consegue ter um espaço de 10 minutos, porque você está cobrando um valor padrão ouro. Então, o seu padrão ouro de serviço tem que ser, vamos para a física aí, né? Diretamente proporcional. Certo? Uma outra coisa que ajuda muito você a organizar o seu padrão ouro, além da pontualidade, então foi essa, né? A segunda seria a assiduidade. Como assim? Como eu já falei aqui hoje, o nosso atendimento ele é seriado. E quando você atende plano de saúde, você consegue, às vezes por um cansaço, por alguma outra coisa, tá com vontade de trocar o celular, tá com vontade de sair com os colegas que vão ali fazer um lanche na esquina, ou você tem algum outro compromisso. Nossa, o único horário que, sei lá, que tem para cortar meu cabelo hoje é às 4 horas da tarde, né, às 16 horas, então eu desmarco 3 pacientes aqui, é tudo plano de saúde, né, eu não vou perder tanto, né, aí eu desmarco. Só que desmarcar 3 pacientes e encaixar esses 3 em um outro horário fica meio difícil, né? Arrumar 3 horários para esses pacientes. Mas você perdeu só 3, certo? Mas quando é particular, além de você se sentir numa obrigação maior de atender, porque o ônus perdido, né, é maior do que o ônus perdido no plano de saúde, você fica, além de você ter mais obrigação em dar continuidade aos processos terapêuticos de forma assídua toda semana, você ainda tem uma coisa que se chama satisfação. Você passa a ter satisfação em querer atender. Então não é um cansaço que vai fazer você desmarcar um paciente, como acontece nos planos de saúde. Eu já atendi plano de saúde, eu vejo alunos meus desmarcando porque ainda estão atendendo o plano de saúde. E hoje, com os pacientes que já estão sendo migrados para o particular, desses alunos, eles já não querem ficar desmarcando, porque existe uma satisfação maior, porque o padrão é ouro. Voltamos lá atrás, né? Você vai no hotel, quando é um hotel mais padrão ouro, o cara busca seu carro lá, o manobrista, ele te entrega depois. Então existe um tratamento um pouco diferenciado, sim. Pouco não, bastante diferenciado, que vai ser diferenciado por você. Então o primeiro passo para você organizar seria pontualidade. Segundo passo, assiduidade. Estou mostrando aqui o que você faz para você ir melhorando isso, hein? Terceiro passo, você saber ouvir. O que é o saber ouvir? Não é só abrir o ouvido lá e ficar ouvindo o que o outro está falando, mas é saber que o problema do outro não é o seu problema. Você deve entender, mas você não pode entrar dentro da problemática do outro. Você está lá dentro, mas ao mesmo tempo você sai do problema. Porque senão você endoidece, você enlouquece, né? Chega um paciente com um problema lá, com um tumor maligno, e você sente a dor junto com ele. Chega um paciente que perdeu o filho, você sente a dor junto com ele. Você chega lá, está atendendo um paciente que separou do marido, você sente a dor junto com ele. Se você não souber separar, não é ser frio, não. Você tem que ser empático, mas ser frio ao mesmo tempo. Porque senão você não consegue nem pontuar, que é o quarto passo. Pontuar de forma que aquele problema que o seu paciente está te falando ali, né? Você tá ali ouvindo, e agora nós estamos no quarto passo, que é saber pontuar. Você consegue ver aquilo de forma mais profissional, de forma mais limpa, sem tantos preconceitos. Você está ali para ajudar. E o ser empático, né, que é o quinto passo. O ser empático é você conseguir entender o paciente com a dor dele, independente do tamanho da dor dele, se é maior do que a sua ou não. E eu costumo dizer que esse quinto passo do ser empático, eu até vou tentar ser empático com você, minha colega. Se você quer ganhar R$ 10.000 com o seu trabalho de psicologia clínica, não é com plano de saúde. Porque com plano de saúde, como eu já falei, né, é difícil você ser pontual, você ser assíduo, você conseguir ter
um paciente que vai ser fiel ao seu trabalho. E ser fiel ao seu trabalho, você paga por aquilo. Você vai no Outback e paga uma costelinha daquela que é mais cara do que no boteco, que de repente vai ter uma costelinha legal também. Mas você é fiel, você quer comer uma costelinha barbecue. Então o seu paciente paga por você, se você entrega um bom material. O sexto passo é ser firme. Lembrando daquele aluno lá que eu contei, que foi lá dar uma dura na paciente dele, a respeito dos filhinhos dela, e ela falou que ele também precisava ser mais pontual, que ele precisava andar na linha. Então, a gente ser firme, a gente precisa construir todos esses passos que eu falei antes, né? Esses 5 passos aí. Recapitulando aqui, né, um pouco essa aula, o que a gente falou aqui, o que eu falei aqui, né? Se você quer ganhar 10 mil reais no seu consultório com a psicologia clínica, você deve imediatamente, os planos de saúde vão até me bater, largar os planos de saúde, começar a fazer essa mudança para um particular. Existem formas do como você faz essa mudança de atendimento de plano, de atendimento de valor mais social, né, assim que fala, para um atendimento mais particular, para um atendimento mais padrão ouro. E melhor, padrão ouro que fideliza seu paciente. E as posturas, os comportamentos, as atitudes que um bom psicólogo que consegue ter tranquilidade em ter o seu atendimento, sabendo que o seu atendimento não está te causando mais dor de barriga, não está te causando mais ansiedade, não está te deixando mais com a estima baixa, você precisa ser disciplinado, ser um bom atendente. Vou fazer mais uma vez um paralelo aqui, né, uma brincadeirinha com o trabalho do garçom. O garçom que te traz a cerveja mais gelada, você quer voltar nesse bar. O garçom que te traz aquela carne na chapa, você volta naquele lugar. E com você não é diferente. Querida amiga, querida psicóloga, né, nós estamos no mesmo barco. Como é difícil a gente conseguir realizar os nossos desejos. Mas para a gente realizar os nossos desejos, é exigido da gente alguns esforços. E não é só na profissão da psicologia. Na profissão do garçom, ele tem que trazer a cerveja mais gelada. Mas na profissão do psicólogo, na sua profissão aí, você tem que ter alguns comportamentos que não podem faltar. Senão você vai continuar com ansiedade, insegura, com a estima baixa. Beleza? Se você quer chegar aos 10 mil, vai por mim. Deixa o plano de saúde de lado e começa a fazer essa mudança. Comente aqui quais desses pontos, quais dessas coisas que você precisa mudar, melhorar para se tornar uma psicóloga com atendimentos só padrão ouro e que vai conseguir ainda fidelizar seus pacientes. Espero que tenham gostado dessa aula e em breve aí mais aula aí no pedaço. Tudo de bom para todo mundo e até mais.